De repente alguém fala para você que essas duas baterias aqui é exatamente igual a essa aqui. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu estou falando da LR44 e da CR2032. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up que já estão no YouTube. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Essa bateria aqui é a LR44 de 1,5 volt. Ou seja, quem passou a informação para o cliente dono desse equipamento falou que duas dessas baterias aqui é exatamente igual a essa aqui. O maior problema foi o proprietário do equipamento, da placa de um PC de mais de R$700, aquele modelo de placa, acreditar que ao colocar duas dessa aqui, ele ia substituir essa aqui. O que está errado nessa informação? Eu já tenho vídeos que eu falo sobre baterias CRs, tanto da 2032, da 2025 e da 2016. Por que que elas são diferentes? O que difere? Por que 20? Por que 16? Por que 20? Por que 32? Por que 20? Por que 25? Então, o fabricante, quando coloca essa bateria ali na placa de um PC, é porque ele tem o histórico de fabricação dessa bateria e desse fabricante e viu que essa bateria atende à necessidade da placa que ele criou. Porque o fabricante de placa não é o mesmo fabricante de bateria. Em alguns casos possa ser que seja, mas na maioria dos casos não. Então eu estou fabricando uma placa para um PC game, de repente essa placa custa R$1.000, de 700 a R$1.000, e aí eu vou pesquisar no mercado qual é a bateria que atende às necessidades da minha placa, porque eu quero dar garantia, qualidade e eficiência para o meu cliente. O cliente que comprar a placa que eu estou vendendo, eu quero que ele tenha ou atinja, os objetivos para o qual aquela placa foi construída. De repente, essa bateria descarregou no PC e alguém sugeriu ao proprietário daquele PC colocar duas dessa aqui, já que ele tinha bastante lá na gaveta. Por que gastar com essa aqui se você tem um monte dessa aqui e se duas dessa aqui é exatamente igual a essa, na visão de quem passou essa informação para o cliente? A gaveta, o orifício que eu encaixo essa bateria aqui, CR2032, não cabe essa bateria. Quando eu falo caber, eu quero dizer encaixar com precisão, porque a gavetinha ela é construída para encaixar a bateria com precisão, para evitar folga, maus contatos que pode acontecer e outras variações naquele equipamento. De repente, se eu construo uma cavidade que essa bateria fica dançando lá dentro, na movimentação, no giro da própria ventoinha, fica vibrando lá a caixa, ou a placa, por vários fatores, de repente isso aqui fica dançando lá. O seu computador nunca vai funcionar da maneira correta. Então é por isso que a gaveta é bem planejada, tá? Quem constrói a placa constrói com a gaveta para encaixar isso aqui com perfeição. Mas o cliente, por não ter conhecimento da elétrica e da eletrônica,
seguiu o que o rapaz sugeriu para ele em um momento que ele estava mexendo no PC. O que ele fez? Ele colocou duas baterias nessa posição, tá? Aqui ela está em série, né? 1,5 com 1,5 dá 3 volts, que é a tensão dessa aqui, tá? Em relação à tensão, bate com essa aqui. Ele colocou duas assim, pegou um pedaço de durex. Eu estou falando de uma placa de R$700. Essa bateria aqui na minha região, ela custa algo em torno de R$5, R$6. Essa aqui, as duas, né, custa algo em torno de R$10. Então, estou falando de um custo aí de R$10 para essa e R$5 para essa. Ou seja, a pessoa já gastou mais 5 no lugar de comprar uma dessa aqui. Então, esse cliente que eu estou falando pegou, colocou essa bateria assim que o amigo dele falou, pegou um pedaço de durex dessa ponta da placa e levou nessa ponta da placa e encaixou, tá? Encaixou na linguetinha lá que dá pressão à bateria, tá bom? Só que aí tem um detalhe. Eu tenho a linguetinha lá embaixo que fecha um dos polos e tenho, em alguns casos, a linguetinha em cima que trava, que fecha o outro polo. Ou quando eu não tenho essa linguetinha em cima, eu tenho ela que pega na lateral. Nesse caso dessa placa, ela nunca vai pegar as duas baterias. Ela ia somar ali 1,5 volt, nunca 3 volts, tá? Quando o contato tivesse fechado. Então o cliente tentou fazer funcionar por 1, 2, 3 vezes, não conseguiu fazer funcionar, abandonou lá esse PC de lado e foi fazer outra atividade. Depois de alguns minutos, tá? Ele deixou o PC lá energizado, com a placa energizada, ventoinha e um monte de coisas. Aconteceu de uma dessas pilhas aqui cair em cima da placa eletrônica, tá? Do circuito lá do PC e fechou curto-circuito. A pessoa gastou R$5 a mais nessa associação de baterias com a bateria errada, tá? Bateria LR44 nunca deve ser substituída ou substituir uma bateria CR2032. Acabou por alguma razão fechando o curto nessa placa, tá? Como essa pessoa fazia muitas gambiarras, eu acredito até que a placa estava direta. Pode acontecer da placa estar direta no circuito, nem sequer passar pela fonte. E a pessoa perdeu a placa. Perdeu não, existe a possibilidade de recuperar. Só que recuperar uma placa de PC, uma placa eletrônica, é pelo menos aí 30% a 50% do valor de venda dessa placa na loja, tá? Uma placa nova. Só depois que ele perdeu, tecnicamente falando, essa placa, aí conversando com ele, né, eu falei, mas o que aconteceu, né? Por que que... Aí ele falou, não, o fulano de tal falou que colocar essas duas baterias aqui é a mesma coisa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, essa bateria é de 1,5 volt. Nessa associação que você tentou fazer aí na placa, o PC estava entendendo 1,5 volt, já que a linguetinha que trava ela lateralmente aqui, ó, só estava travando essa. Tanto que você colocou uma fita, um durex aqui para segurar. Aí eu até falei para ele, nossa, mas você gastou 2 vezes o valor, tá? E aí acabou, além de ter o problema aqui de não estar funcionando normal como deveria funcionar, acabando fechando curto em uma das trilhas, né, da placa. Ah, então, mas o cara lá que falou, ele é não sei o que, tecnólogo, uma coisa assim, e eu acreditei nele, porque afinal de contas eu não tenho um conhecimento. Aí eu até comentei com ele, cara, eu tenho tantos vídeos nos nossos canais, que inclusive você assistiu uma vez,
em que eu falo que cada bateria dessa aqui tem uma finalidade. Quando se constrói um equipamento, eu, ao construir a placa, eu vou determinar, eu quero a 2032, existe uma razão por eu escolher. Quando eu estou falando do fabricante do equipamento. Então, existe uma razão. Eu vou escolher a 2032. Ah, não, eu quero a 2016. Não, eu quero a 2025. Então, existe uma razão específica, tá, para aquela escolha. Ninguém melhor do que o fabricante, se eu falo nos nossos canais, para te orientar em relação a isso. O fabricante ele vai dizer para você, cara, você precisa colocar, principalmente se o equipamento estiver na garantia ou coisa parecida, a bateria que eu aprovei no meu sistema. Quando eu te vendi o sistema, quando eu te vendi a placa, quando eu te vendi o alarme do carro, quando eu te vendi um rádio, um celular, qualquer coisa parecida, eu te vendi com uma bateria. Então você tem que comprar a bateria exatamente igual àquela que eu te vendi dentro, tá? Ninguém melhor do que o fabricante do equipamento para te orientar em relação a qualquer mudança que você queira fazer no equipamento dele, tá? Primeiro, que fabricante nenhum vai te orientar a fazer coisa ruim no equipamento dele. Segundo, eu tenho aqui duas marcas de baterias. Tenho a LR44, tá? E a CR2032. Eu tenho aqui o fabricante Panasonic nessas duas e a KTS nessa outra aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse caso, a pessoa pode até recuperar a placa, o que eu acredito que ela não vai fazer, porque sai mais barato comprar uma nova do que pagar para recuperar aquela placa velha. Visitem nossos canais no YouTube e, se possível, visite também os nossos canais de stand-up Barraco Comedy Brasil e cortes stand-up Barraco Comedy Brasil. Siga sempre a orientação do fabricante do seu equipamento. Não vá por aventureiros. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.